Olá, eu sou Raquel Bispo de São Pedro. Esse foi meu projeto de mestrado intitulado de Avaliação de Genes Autoinflamatórios em Crianças com Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica associada à infecção pelo SARS-CoV-2, sob orientação do professor Dr. Pablo Rafael Oliveira e com a orientação do professor Dr. Carlos Eduardo Guedes. A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, que eu irei chamar de SIMP ao decorrer da apresentação, é uma condição rara e inflamatória associada à infecção pelo SARS-CoV-2. No Brasil, afetou cerca de 1,1 a cada 100 mil crianças e adolescentes no ano de 2021. Essas crianças começam a demonstrar os sintomas cerca de 2 a 6 semanas após a infecção pelo SARS-CoV-2. E ainda não há uma causa única definida, mas existem diversas hipóteses de que justifiquem o porquê crianças que eram previamente sadias, em sua maioria das vezes, tiveram uma hiperinflamação tão grave como a SIMP. As manifestações clínicas, elas divergem, mas no geral os pacientes têm disfunção cardíaca, aneurisma da coronária, sintomas gastrointestinais, choque, envolvimento mucocutâneo e todos os pacientes têm um desenvolvimento da febre persistente. Também é possível observar alterações imunológicas com elevação de citocinas desses pacientes e também observamos de marcadores inflamatórios como proteína C reativa, ferritina, dedímero e troponina elevados. Os erros inatos da imunidade, por sua vez, são mutações nos genes que codificam proteínas do sistema imunológico que têm diversos grupos de fenótipos de doenças. Esse que eu estou mostrando a vocês são de doenças autoinflamatórias, que é condicionada à desregulação da imunidade inata, episódios intensos de inflamação, febre, erupção cutânea ou inchaço nas articulações. Então, nós observamos que a fisiopatologia da SIMP ela é compartilhada com fenótipos das doenças autoinflamatórias primárias. Com isso, nossa hipótese é de que essas variantes em genes e previamente implicados em distúrbios autoinflamatórios explicam a ocorrência da síndrome inflamatória multissistêmica em crianças e adolescentes previamente sadias, e nosso objetivo é identificar essas variantes nesses genes previamente implicados em condições autoinflamatórias especificamente, que possam estar envolvidos no desenvolvimento da SIMP. Para executar esse trabalho, fizemos uma seleção de pacientes internados em 3 hospitais diferentes, 2 aqui em Salvador e um em Recife. Ficamos com um N de 21 pacientes que eram previamente saudáveis e que fecharam diagnósticos para SIMP. Separamos esses pacientes em 2 grupos. Os que receberam medicação vasopressora e ou ventilação por pressão positiva, consideramos como SIMP grave, que foi um N de 12, e os que não receberam nenhuma dessas duas intervenções, nós chamamos de SIMP moderada, que ficamos com um N de 9. Além disso, para todos os pacientes, nós fizemos uma coleta de dados, tanto de informações demográficas, sintomas, exames, complicações. Coletamos também amostras de sangue e de swab nasal dessas crianças, onde fizemos a extração do DNA para usarmos no sequenciamento total do exoma, e aí trabalhamos com a estratégia de priorização de variantes. Fizemos nos baseando nessa estratégia, onde a gente só queria selecionar as variantes que estivessem dentro dos genes já relatados das doenças autoinflamatórias, que é essa lista de genes, e que fechassem, né, os critérios de patogenicidade. Com isso, do resultado, né, da nossa filtragem, ficamos com um N de 6 variantes presentes em 5 genes diferentes, onde está sendo retratado aqui nessa tabela. Encontramos apenas variantes nesses pacientes graves e um dos resultados mais relevantes para nós foi que encontramos 2 variantes diferentes e raras no mesmo GNA da 17, que é uma proteína capaz de clivar diversos substratos, como interleucina 6, TNF, envolvendo uma cascata de inflamação que pode ser, né, muito característica para a SIMP. E para observar se essas duas variantes estariam causando uma perda de função na DAN17 ou uma exacerbação da sua função, fizemos uma análise de docking com todos esses substratos e encontramos um resultado interessante de que a DAN17 mutante, né, com as duas variantes, no caso, possuem uma energia de ligação com o ICOS-L diferente do que a proteína do tipo selvagem. E isso pode indicar que as crianças com as variantes na DAN17 podem ter dificuldade na produção de anticorpos após a infecção pelo SARS-CoV-2, porque a ligação do AICOS com o AICOS-L, que é onde encontramos essa interação mais fraca com a DAN17, é fundamental para a constituição da resposta imune adaptativa, principalmente na formação do centro germinativo e constituição dos anticorpos contra o determinado antígeno que está sendo apresentado.
Como conclusão, nossos dados sugerem que variantes deletérias raras em genes previamente explicados em condições autoinflamatórias, incluindo a DAN17, podem explicar a ocorrência da SIMP em crianças e adolescentes previamente sadios. Muito obrigada pela atenção.